Plantão da Previdência com Patrícia Evangelista, tudo bem? Toda veronil, tudo bem, minha querida? Tudo bem? Também escuta, a gente só ouve falar nisso, mas a gente entende tão pouco do que dizem. Você viu, tá mudando tudo, mais uma nova reforma que vem aí. E é essa reforma bem complexa, muito dura, Regina, Jura? muito. Em que sentido muito dura, Patrícia? Muito dura no sentido que de todas as reformas da Previdência dos últimos anos no Brasil, essa seria a mais radical de todas. A com maiores mudanças, mudanças que envolvem tanto o regime financeiro da Previdência Social, requisitos para aposentação, regras de transição, enfim. É um conceito muito grande de informações que essa nova reforma da Previdência traz, e ela mexe com muitos direitos dos cidadãos brasileiros, inclusive aquelas pessoas que já estão contribuindo por um grande período na Previdência Social. Então, por exemplo, quem tem a minha faixa etária de 50 anos, mais ou menos, que já contribuiu um tempão, vai ser diretamente afetada? Sim, todas as pessoas praticamente serão afetadas. Todas? As que não têm é claro, tirando aquelas pessoas que já implementaram os requisitos para aposentação, essa não seria prejudicada em nada, tem direito adquirido, tá tranquilo. Mas aquelas pessoas que estão contribuindo a um certo período, mesmo que tenham uma idade razoável, com certeza será afetado, pelo menos parcialmente, com a reforma da Previdência. Então vamos com as perguntas do pessoal de casa. Caso não apareça nenhuma questão que você ache muito importante, você chama atenção e a gente trata dessa questão. Claro, aí eu aproveito a pergunta e já dou... Plantão de dúvidas. Margarida, tenho 48 anos de idade, olha lá, minha faixa etária. Tenho 48 anos de idade e 30 de contribuição. Se me aposentar após a reforma da Previdência, perderia os 40% do FGTS dos 30 anos trabalhados ou apenas sobre o valor depositado após a aposentadoria? Vale a pena esperar pela transição dos pontos para me livrar do fator previdenciário? Bom, então essa pessoa, ela já implementou o requisito da aposentadoria por tempo de contribuição, ela já tem 30 anos completos, então ela já faz jus à aposentadoria com o fator previdenciário, que é o redutor, e por ter 48 anos de idade, ela vai perder razoavelmente. Em uma situação como essa, eu não daria entrada ainda no pedido de aposentadoria. Por quê? Por quê? Direito adquirido é direito adquirido. Você não precisa solicitar o benefício para ter isso garantido. Já começa daí. Segundo, que ela já implementou os requisitos e ela pode, quanto mais tempo a reforma não for aprovada, ela vai aumentando o tempo, ela vai aumentando a idade, ela vai melhorando o fator previdenciário dela. Então, em casos como o dela, eu sugiro que ela espere um pouquinho para dar entrada no pedido de aposentadoria. Com relação ao FGTS, o que acontece? É um direito trabalhista. O fato que, se ela for mandada embora, ela tem direito de resgatar 40% da multa. Sim. Com relação ao valor do montante total do período trabalhado, tá? Mesmo que ela já tenha se aposentado. Então, se ela continuar aposentada, ela saca o valor do fundo de garantia que está lá retido, porque o aposentado tem o direito de resgatar o fundo de garantia. Mas ela se mantém trabalhando, vai ser depositados os valores do FGTS posteriores. Sim. Não tem problema nenhum. Quando a empresa vier a mandá-la embora, tem que pagar 40% sobre o montante total, mesmo que ela tenha resgatado o FGTS já. Perfeito. Próxima pergunta, enviada pela Rosana. Tenho 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. Devo dar entrada na minha aposentadoria? Não só deve. E de novo deve. E deve de novo. Por quê? Em casos como esse, a pessoa já tem direito à aposentadoria integral, sem o fator previdenciário, porque ela tem a soma da idade com o tempo de contribuição que dá os 86 pontos hoje exigido por lei. Então, em função disso, ela faz jus a uma aposentadoria integral, sem fator previdenciário, e é o mais benéfico que ela pode ter. E o texto da reforma da Previdência, mesmo se ele for aprovado do jeito que está, não vai beneficiá-la. Então, para ela, o mais importante é correr e buscar realmente a sua aposentadoria. Perfeito.
Viviane, como fica a questão da idade mínima da mulher para aposentadoria por idade no novo texto? Então, essa é uma questão que foi um dos temas mais debatidos na reforma da Previdência. E que eles não resolveram ainda, né? Na verdade, aqui tudo indica, vai ficar 62 anos, né, para a mulher e 65 para o homem. Eles vão manter ainda essa diferenciação de idade, mas agora não tanto quanto existia hoje, porque na lei de hoje são 5 anos de diferença em função da dupla jornada do trabalho da mulher e principalmente porque a mulher não consegue receber a mesma quantia salarial que os homens recebem, inclusive exercendo o mesmo cargo. Sim. Então existe um rebaixamento com relação ao sexo feminino que é real, né? Então, em função de todos esses acontecimentos, é que sempre a mulher se aposentou com 5 anos a menos e 5 anos de idade também a menos. Então, essa foi a grande questão. E aqui tudo indica, vai ficar a diferença de 3 anos, 62 anos para a mulher e 65 para o homem. Perfeito. Daqui a pouco a gente continua, peço que você me espere um minutinho. Continuar o nosso plantão de dúvidas com a doutora Patrícia Evangelista sobre a Previdência, a reforma da Previdência deste ano de 2019. Próxima dúvida foi enviada pelo Antônio Carlos. Na reforma, quanto tempo terei que contribuir para receber a aposentadoria integral? 40 anos. 40 anos, porque na verdade, como que é o cálculo que eles estão pretendendo agora? 40 anos sem choro nem vela. 60% fixo, mais 2% de cada ano trabalhado que exceda os 20 anos. Então, para dar os 100%, a pessoa tem que ter contribuído 40 anos. Bastante, né? Bastante tempo. A realidade é que assim, essa é a grande preocupação, pela realidade do desemprego no país, né? A questão social do Brasil. E que a maioria das pessoas estão excluídas do mercado de trabalho tão cedo hoje, então a gente não sabe como que a pessoa realmente vai conseguir alcançar o direito a esses requisitos tão duros pela realidade que a gente tem no Brasil hoje. Doutora né? Patrícia, reforma na Previdência é uma coisa complicada e muito debatida no mundo todo, né? No mundo todo. Na verdade, nós passamos por uma crise na Previdência mundial. Exato. Todos os países do mundo estão se readequando às novas realidades, né? Pessoas que vivem mais tempo, que têm uma sobrevida melhor hoje, graças ao avanço da medicina, né? Então, em função das condições que as pessoas têm. Então, assim, tudo isso faz com que as pessoas vivam mais tempo e gozem de benefício por períodos maiores. Então, toda a Previdência de todo mundo tem que se adaptar a essa nova realidade, né? E é por isso que existe uma crise na Previdência mundial. Mais uma pergunta. Angélica, tenho 50 anos de idade, ainda não me aposentei. Vou ser atingida pela reforma? Sim, vai ser atingida, que é um caso muito semelhante ao que a gente estava conversando da pessoa anterior. Vai ser atingida e vai provavelmente pegar o que a gente chama de regra de transição. Tá. O que é isso? É aquela pessoa que ainda não adquiriu o direito, mas que estava prestes a adquiri-lo, né? Na boca do gol, né? Então, aí essa pessoa, ela vai ter a possibilidade de ingressar em uma das 3 regras de transição. Vou tentar resumidamente tratá-las aqui. A primeira regra de transição seria a pontuação. A mulher tem que ter os 30 anos mínimo de contribuição, que somada à idade dá 86, e o homem 96, que é o que vale hoje. Perfeito. Só que na reforma e na regra de transição, a partir de janeiro de 2020, essa pontuação aumenta 1 ponto a cada ano e não 1 ponto a cada 2 anos, como estava valendo hoje. Então, essa é a primeira regra de transição. A segunda é para aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de idade, a idade um pouco mais avançada. Então, nessas condições, vai somar o tempo de contribuição também com a idade, mas vai ter que ter uma idade mínima de 56 para a mulher e 61 anos para o homem, que somada aos 30 da mulher e aos 35, se der, né, a pontuação também, é como se fosse uma pontuação, mas é por idade, aí também faz jus à aposentadoria na regra de transição. E a terceira e última regra de transição é aquela que a pessoa tem que implementar um tempo a mais daquilo que faltava para se aposentar. Então vamos pegar um exemplo. A pessoa precisa de 2 anos para se aposentar. Ela vai ter que cumprir 3, porque ela vai precisar de 2, que mais ela um. Mais um.
Porque Nossa, você precisa de 3, 50% do tempo faltante na regra vigente hoje. Então, só que nessas condições tem a incidência do fator previdenciário. Então, quer dizer, o valor do benefício vai ficar um absurdo. E eles querem pegar 60% da média do que você contribuiu 100%, não como é hoje, que Olha. é 80% da média das maiores contribuições. Então, essa é a diferença. Então, a reforma da Previdência, volto a dizer, ela é dura, ela é cruel e ela é bem radical. Então, a gente acredita que ela ainda vai ter alguns ajustes. Para pior ou para melhor? Eu acho que para melhor. Eu acho que o texto, vista, né? do jeito que ele está, ele muito não duro. vai passar. Tá. Né? Então, acho Ufa. que vão fazer algumas adaptações. Ufa. Doutora Patrícia Evangelista, essa bonequinha é uma advogada daquelas. O e-mail da doutora Patrícia é sosprevidenciario@uol.com.br. Agora eu tenho Instagram, viu? sosprevidenciario@uol.com.br. Qual é o seu Instagram? É Patrícia Evangelista Oliveira. Tudo junto? Tudo junto. Patrícia Evangelista Oliveira. Pode ficar para sentar na mesa com a gente hoje? Hoje eu Vai posso. ter trufa de caipirinha. Hoje eu posso. Então, tô te esperando na mesa, tá bom? Até Obrigada. daqui a pouco. Viu?